Fala, meus queridos, tudo beleza? Sejam bem-vindos de volta, professor Thiago Causa. Sejam bem-vindos a esse canal de física, que eu tento ajudar vocês a deixar essa física um pouco mais compreensível. Tá? Queria agradecer muito, começar, na verdade, agradecendo muito a vocês por pelo carinho que vocês tiveram comigo no primeiro vídeo, quando eu divulguei o canal, assim, fiquei muito, muito feliz, gente. Isso me dá uma energia muito grande para cada vez fazer vídeos melhores para vocês, tentar tornar essa matéria um pouco mais fácil, pelo menos um pouco mais desejável, né? Beleza? Eu queria só pedir aquele favor de sempre, fala para um conhecido seu, me seguir no canal, você tem algum amigo que está no ensino médio, quer prestar um vestibular, fala para ele dar uma passada aqui, se inscrever, tá bom? Para ativar as notificações, vocês vão gostar, eu tenho certeza, tá bom? Obrigado, gente, vamos lá. Pessoal, nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma parte muito, muito importante na física. A gente vai começar com a parte da mecânica primeiro, né? Depois vamos fazer eletricidade, magnetismo, termologia. Mas vamos se concentrar primeiro, basicamente, na parte da mecânica, que ela é bem longa também. E é o que mais cai. Em qualquer vestibular, a mecânica é basicamente quase que sempre metade da prova. De 40% a 50% de uma prova. Tá? Então é muito, muito importante. E a primeira aula de hoje é aquela aula que você tem assim que você chega no primeiro ano. Geralmente a pessoa começa vendo física com essa aula, que é aquela parte dos conceitos iniciais da cinemática, velocidade média. Então vamos embora, galera. Então deixa eu colocar aqui no nosso arquivo e vamos embora. Eu quero que vocês entendam o seguinte, galera. A cinemática, que a gente vai falar dos conceitos iniciais hoje e terminar com a parte de velocidade média, ela é uma sub-área da mecânica. Pensa que a mecânica ela vai estudar qualquer tipo de movimento que você tem. Tá? Então, a cinemática ela vai estudar esses movimentos, mas sem se preocupar ainda com o que causou esses movimentos. Não me importa, a princípio, o que fez os objetos se moverem. Tá? Isso a gente vai entender mais para frente quando a gente chegar no estudo da dinâmica que a gente vai falar. Quando a gente começar a falar um pouquinho de força, entrar nas leis de Newton, aí sim a gente vai entender o que são aquelas causas do movimento juntamente com o conceito de força. Beleza? Então, vamos embora, galera. O primeiro conceito que eu gosto de definir nessa aula é o conceito de ponto material ou partícula, galera. Então, quando eu falo ponto material ou partícula, eu estou querendo falar o seguinte, ó, é um corpo em que o tamanho desse corpo, as dimensões dele não vão importar, não vão ser relevantes em relação ao fenômeno que você está estudando. Por exemplo, estou numa rodovia aqui e eu quero sair de um trecho A dessa rodovia, sei lá, uma placa que está num certo ponto A, e até um ponto B dessa rodovia. E a distância do ponto A até o ponto B vale 20 km. Aí você vem com o seu carro aqui, com o seu Corvette vermelho, tá? Então esse Czinho aqui representa o Corvette vermelho, e ele tem 4 metros de comprimento. Então pensa assim, a distância de A até B, que vale 20 km, você com o seu carro tem 4 metros de comprimento. O tamanho do carro, que é 4 metros, em relação aos 20 km é importante? Não, não é. Não faz diferença se o carro tem 3 metros, 10 metros, 4 metros. Em relação aos 20 km, pouco importa qual é o tamanho do carro. Então, nesses casos, ele é dito um ponto material ou uma partícula. Agora, pensa no seguinte, o mesmo carro, seu mesmo Corvette lá, só que agora o teu Corvette de 4 metros de comprimento, você quer manobrar ele e estacionar ele aqui na vaga desse shopping. Aí eu pergunto para vocês agora, o tamanho do carro agora é importante em relação à vaga desse shopping aqui? É importante, né? Porque agora faz diferença. Se o carro tem 4 metros, 3 metros, 3 metros e meio, em relação ao tamanho da vaga, vai fazer diferença, sem dúvida nenhuma. Então, toda vez que o tamanho do corpo for relevante, a gente chama ele de um corpo extenso. Então, o que a gente pode concluir com isso? Um mesmo corpo, ele pode ser considerado tanto um ponto material ou um corpo extenso, dependendo do que você está comparando, dependendo do que você está querendo estudar. Beleza, galera? Então, vamos seguindo aqui nossos conceitos. Um outro conceito que vai ser muito, mas muito importante aqui na física, pessoal, vai ser o conceito de referencial. Tá? Então, basicamente, referencial, você vai pensar assim, é um corpo que você vai escolher, que você vai adotar para determinar se os outros objetos ao redor desse corpo vão estar ou em repouso ou em movimento. Então, você concluir se um corpo está em repouso ou em movimento, obrigatoriamente para isso, você tem que adotar um referencial. Tá? Então, por exemplo, se a posição de um corpo está variando em relação ao referencial, ele está em movimento, ótimo. Agora, se a posição desse corpo não muda em relação ao referencial, ele está em repouso. Tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Imagina essa figura.
tem um ônibus aqui, e esse ônibus, vamos supor que ele está com uma velocidade de 50 km por hora, por exemplo. Aí dentro desse ônibus tem uma pessoa, vou chamar aqui essa pessoa bem criativa, eu vou chamar essa pessoa de Tiago, porque será? Então, e vou chamar essas outras duas pessoas aqui, ó, essa pessoa que está atrás do Tiago aqui, vou chamar de O1, observador 1, e essa outra pessoa que está do lado de fora, vendo o ônibus passar, eu vou chamar de O2, tá? Então, eu vou perguntar assim para vocês. O Tiago, em relação ao observador 1, ele está em repouso ou em movimento? Repara que tanto o Tiago quanto o O1, eles estão sentados lá no banco do ônibus. Aí eu pergunto assim para vocês. Mas o Tiago, em relação à pessoa O1, em relação ao observador O1, a posição dele está mudando? Não está, né? Está fixa a posição. Então, em relação a O1, o Tiago vai estar em repouso, tá? Porque a posição dele não muda. Agora, pensa agora o Tiago em relação ao O2, ou seja, o O2 é uma pessoa que está vendo o ônibus passar. O Tiago está dentro do ônibus, então a pessoa está vendo todo o conjunto se mover. Então, na visão dessa pessoa, desse observador 2, o Tiago também está se movendo a 80 km por hora, perdão, a 50 km por hora, que seria a velocidade do ônibus. Então, você vai pensar assim, ó, em relação ao O2 agora, a minha posição em relação a ele está mudando toda hora, porque eu estou em movimento, já que eu estou dentro do ônibus. Então, aqui agora, em relação ao O2, eu vou estar em movimento. Então, galera, repara, o mesmo corpo, ele pode estar tanto em repouso ou em movimento, de acordo com o referencial que você escolhe. Beleza, galera? Pensa o seguinte também. Antes de falar disso, ó, você pode pensar numa outra coisa também. Vamos supor que você tem um carro aqui a 90 km por hora numa rodovia e tem outro carro aqui a 70 km por hora. E eles estão se movendo no mesmo sentido, tá? Então, eu também posso dizer o seguinte aqui, ó, eu posso calcular a velocidade relativa de um com o outro. Ou seja, como eles estão no mesmo sentido, eu posso afirmar, então, que é como se esse cara aqui que está 90, se tivesse se movendo a 20 km por hora em relação a esse que estava a 70 a princípio. Tá? Então, a velocidade relativa aqui, quando estiver no mesmo sentido, você simplesmente subtrai as velocidades, ou seja, eu estaria dizendo que um carro está a 20 km por hora em relação ao outro. É como se um tivesse parado e o outro se move em relação a 20 km por hora. Professor, mas isso é no mesmo sentido. E se estiver em sentido contrário? Tá bom, vamos fazer esse exemplo aqui também. Ó. Vamos supor, então, que você tem o carro aqui. Um está a 90 nesse sentido aqui, digamos. E outro está em sentido contrário a 70 km por hora. Se tiver em sentido contrário agora, a velocidade relativa você vai somar. Então, 90 mais 70, você vai ter uma velocidade relativa de 160 km por hora. Ou seja, é como se um estivesse em repouso e o outro se move a 160 km por hora. Na prática, o que muda isso? Numa colisão em que os dois carros se movem em sentidos contrários, o impacto é muito maior justamente porque a velocidade relativa vai ser maior. Beleza? Agora você não vai esquecer isso nunca. Continuando aqui, pessoal, eu queria falar também com vocês do conceito de trajetória. Trajetória, em poucas palavras, é o caminho que o corpo vai descrever. Então, você pensa assim, ó, eu tenho um carrinho aqui e esse carrinho está se movendo, por exemplo, está numa posição S1, depois de certo tempo ele passa para um S2, depois ele vai para um S3 e assim vai. Quando você liga todas essas possíveis posições que um objeto teve, essa linha aqui, que pode ser uma linha reta, pode ser uma curva, uma circunferência completa, isso é o que define a trajetória de um corpo. Beleza? Só que eu coloquei um detalhe importante, pessoal. A trajetória aqui, ó, repara nessas figuras que eu coloquei aqui, ela vai depender do referencial. Tá? Então, olha só, coloquei aqui um referencial na Terra, na superfície da Terra, e um referencial aqui no avião. Então, a história é o seguinte, ó. Vamos supor que você tem uma pessoa que está dentro desse avião aqui, nessa primeira figura aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Nessa primeira figura aqui, tem uma pessoa aqui dentro de um avião, e essa abre um compartimento na parte de baixo do avião, e essa pessoa lança, por exemplo, uma caixa. Aí eu pergunto para vocês, na visão dessa pessoa que está dentro do avião, tá, de uma pessoa que está dentro do avião, nesse referencial,
como que essa pessoa vai ver essa caixa caindo? Como que vai ser a trajetória? Repara que vai ser exatamente uma linha reta aqui na vertical. Essa é a trajetória, como a pessoa vai enxergar a caixa caindo. Tá bom. Mas repara agora uma pessoa que está lá na superfície da Terra, vendo esse avião se mover com uma certa velocidade, e a mesma coisa, essa caixa ela é abandonada do avião. Como que a pessoa no referencial aqui, na superfície da Terra, vai ver essa caixa aqui caindo? Pessoal, repara que ela vai ver o seguinte, ó. Ela vai ver como o avião está se movendo, essa caixa, a trajetória dela vai descrever o que a gente chama de um arco de parábola. Então, não é mais uma linha reta. Então, repara que o formato da trajetória vai mudar de acordo com o referencial que você adota também. Beleza? Não esquece disso não, tá, galera? Isso é importante. Outro conceito muito importante, galera, é o conceito de posição. Posição, que a gente representa pela letra S, posição ou espaço, tá? Eu gosto mais de falar posição, mas tá certo você também falar espaço. Eu represento pela letra S na física. Posição é a localização de um corpo em relação a algum referencial que você adota. Pode ser uma árvore, pode ser um poste numa rodovia, pode ser um outro carro. Eu aqui escolhi o meu referencial para ser como se fosse o início da rodovia, o que a gente chama de marco zero. Tá? Marco zero, então 0 metros, o quilômetro zero e assim vai. Tá? Então, por exemplo, quando você tem um objeto aqui e eu digo que ele está na posição S é igual a 2, significa que o 2 é a posição dele em relação a esse marco zero aqui. Ou S igual a menos 2 é em relação também ao marco zero. Tá? Professor, então, eu estou numa rodovia, aí o carro viu lá a placa de 30 km. Significa necessariamente que ele já percorreu uma distância de 30 km? Não necessariamente, tá? Toma cuidado com isso. Se você estiver comparando em relação ao marco zero, perfeito, ele percorreu 30 km. Mas se for um outro referencial, pensa assim, se ele saiu de uma outra rodovia e chegou nesse marco de 30 km, quer dizer que ele andou 30 km? Não, porque eu não sei qual referencial que eu adotei, ele pode ter andado, sei lá, já 200 km. Tá? Então só toma cuidado com isso. A pessoa só não entendi um detalhe aqui nessa figura. A posição pode ser positiva e negativa, pode ser negativa, que esquisito isso. Pode. Olha que importante, daqui a pouquinho eu vou continuar falando disso, mas repara que na física é sempre importante você orientar a sua trajetória. Então a trajetória está aqui, ó, o sinal de mais, eu estou estabelecendo da esquerda para a direita. Então você pensa assim, ó, tudo que se move a favor da trajetória vai ser positivo. Então a posição, conforme ele vai avançando nesse sentido positivo da trajetória, por isso que esses valores vão ser sempre com sinal de mais, vão ser sempre positivos. Agora, se o objeto estiver vindo para cá, ó, contrário ao sentido que a gente estabeleceu da trajetória, que é o positivo, se está indo contrário a essa orientação, quer dizer que essas posições vão sendo sempre negativas. Então é só para indicar que um objeto se move de forma progressiva a favor da trajetória ou ele se move de forma retrógrada se ele estiver indo contrário à trajetória. Beleza? Galera, já sabemos o que é posição. Professor, então o que é deslocamento? Agora está ficando interessante, hein? Eu já ouvi falar nesse negócio de deslocamento, de tempo. Tô achando que isso aqui vai dar coisa boa, hein? Então vamos ver? Pensa assim, ó, galera. Você tem um objeto que está numa posição que eu chamei de S1 aqui. Tá? Então, por exemplo, ele está na posição S1 num tempo T1, num certo instante de tempo. Aí esse objeto passou um certo tempo, num instante de tempo T2, ele ocupa uma nova posição que eu chamo de S2. Quem que vai ser o meu deslocamento? Galera, deslocamento é sempre definido como sendo uma posição final que um objeto atinge menos a posição inicial. Geralmente a gente põe esse S0 para indicar a posição inicial, tá? Para dizer que é o instante onde começa o movimento ali. Tá? Então nesse caso aqui, quem seria o meu ΔS? Meu ΔS aqui na figura seria o S2, que é a posição final que ele atinge, menos o S1. Então lembra disso, ó. Deslocamento ou variação do espaço, se você quiser chamar, é sempre uma posição final que o objeto atingiu menos uma posição inicial, ou seja, a diferença de 2 pontos. Tá? Professor, então deslocamento e distância percorrida é a mesma coisa. Cuidado, nem sempre é a mesma coisa, tá? Por isso que eu quis botar esse tópico aqui, galera. Professor, mas quando que eu vou saber se é a mesma coisa ou não? Simples. Pensa assim, toda vez que um objeto estiver se movendo sempre no mesmo sentido, que ele não inverteu o sentido do movimento, o deslocamento e a distância percorrida são iguais. Então, por exemplo, eu vou chamar a distância percorrida de D
e o deslocamento de ΔS. Então, nesse caso, eles vão ser iguais se tiver sempre no mesmo sentido o objeto se movendo. Nesse caso, é sempre igual. Tá? Então, pensa assim, ó, olhando para essa figura aqui, ó, vamos supor o ciclista começou no ponto A e ele vai do ponto A até o ponto C. Durante esse trajeto de A até C, ele fez essa linha reta aqui, sempre no mesmo sentido, não inverteu o sentido. Então, você pode pensar assim, ó, de A até C, quem foi o deslocamento dele? O deslocamento dele foi a posição final que ele atingiu, que é o SC, menos a posição inicial que ele se encontrava, que era o SA. Tá? Então, aqui seria 1.000 menos 200. Então, isso aqui daria um deslocamento de 800 metros. Mas como ele não inverteu de sentido aqui, galera, esse deslocamento que ele teve de A até C é exatamente igual à distância que ele efetivamente percorreu. Perfeito. Tá bom, mas vamos fazer um outro caso agora. Ó. Pensa assim, o objeto agora ele vai do ponto A até o ponto C, só que agora, depois que ele chega no ponto C, repara que ele vai para o ponto B, só que ele inverte o sentido do movimento. Tá? Então, repara nisso aqui agora, galera. Então, aqui, ó, deixa eu chegar um pouquinho mais para baixo isso daqui. Repara que agora, ó, eu quero ir do ponto A até o ponto C, o ciclista. Depois do ponto C, ele pega um retorno e volta para o ponto B. Nesse caso é a mesma coisa? Não é, galera. Olha só. O ΔS aqui, ó, vai ser o seguinte. Ó, quem é o meu ΔS? Quem é a posição inicial do ciclista? É o SA. Perfeito. Quem é a posição final dele? É o SB. Então, ele vai de A para C e depois ele para em B, que é a posição final dele. Então, aqui, ó, o A vale 200 e o B vale 600. Então, ó, quem é meu ΔS? Posição final, que vai ser o B, menos posição inicial, que é o A. Então, o SB vale 600 e o SA vale 200. Então, meu deslocamento aqui é de 400 metros. Professor, então quem é a distância percorrida agora? A distância percorrida, lembra, é efetivamente o quanto ele andou em todo o trajeto. De A para B, ele andou um pedaço. De A para C, ele andou um pedaço. De C para B, ele andou mais um pedaço. Então, isso que é a distância percorrida. É efetivamente o quanto ele andou. Então, você vai lembrar assim, ó, distância percorrida, para você não esquecer, é sempre o ΔS da ida, o quanto ele levou na ida, mais o ΔS da volta. Pronto, você não vai esquecer nunca. Professor, o que são essas duas barrinhas aí? É o módulo. Porque o ΔS, quando está em sentido contrário, dá negativo. Mas como é módulo, você vai no final se considera positivo. Ou seja, distância percorrida sempre vai ser valor positivo. Deslocamento, se tiver em sentido contrário à trajetória estabelecida, dá negativo, não tem problema. Tá, então vamos fazer junto? Quem é o ΔS da ida? Foi o que ele levou para ir do ponto A até o ponto C. Então, do 200 até o 1.000, ele andou 800 metros. Beleza. E a volta, professor? Do ponto C até o ponto B, ele estava no 1.000 e chegou no 600, ele andou 400 aqui. Tá? Mas aqui vai dar negativo, não vai, professor, esse 400? Vai dar negativo, mas lembra que é em módulo? Então, no final, esse aqui vai ficar positivo. Quando você somar, dá 1.200 metros. Então, repara, galera, o deslocamento foi 400 metros, mas agora a distância percorrida não é 400, porque foi efetivamente o que ele andou na ida, mais o que ele andou na volta, então dá 1.200. Não esquece disso, tá? Pronto, professor, agora não erro mais isso. Então, vamos embora. Então, vamos fazer conta. Vamos para a parte boa agora. Professor, o que é essa história de velocidade média? Pensa que você vai, sei lá, de São Paulo até o Rio de Janeiro. Ao longo desse trajeto, você teve diversos valores de velocidade média, concorda? Uma hora você diminuiu um pouco a velocidade, uma hora você aumentou, teve trânsito nessa rodovia, você parou para comer e assim vai. Então, a velocidade média é uma estimativa dessas velocidades que você teve ao longo de todo o caminho. Então, vai ser um valor que representa todos aqueles que você teve ao longo do caminho. Então, eu vou definir assim, ó. Nessa figura aqui, ó, repara. Eu tenho um carro que está numa posição inicial, que é o quilômetro 20, durante um certo tempo. Então, ele sai daqui, ó, às 10 horas e 20 minutos. E ele chega numa posição, que é o quilômetro 30, às 10h30, ou seja, 10 minutos depois, ele chegou no quilômetro 30, saiu do 20 e foi para o 30. Então, qual que é a definição de velocidade média, pessoal? Velocidade média é o deslocamento que o objeto teve dividido por um intervalo de tempo. Tá? Então, o deslocamento, lembra,
Nesse caso aqui, como é um sentido único, é simplesmente a diferença dos dois pontos. Se ele fosse num ponto, depois pegasse um retorno, seria a distância percorrida, tá? Aquela historinha que a gente acabou de falar aqui. Então, esse ΔS, lembra, é sempre a posição final menos a posição inicial. E o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, lembra disso. Velocidade média é deslocamento sobre o tempo. Mas lembra da nossa aula 1, que é aquela aula que vocês assistiram antes dessa? Eu falei que toda grandeza na física é importante o quê? A unidade de medida. E a gente usa aquele sistema padrão, né? No sistema internacional, a velocidade é o metro por segundo. Essa é a unidade de velocidade no sistema internacional. Porque distância é metro e tempo é segundo. Só que aqui, a gente tem uma unidade num sistema, digamos, mais usual, que está mais no nosso dia a dia, que é você representar a velocidade, como vocês conhecem, em quilômetro por hora. Porque dificilmente você vai falar para mim assim, pessoal, hoje eu vi um carro na rodovia se movendo a 25 metros por segundo. Você não vai falar isso para mim. Você vai falar para mim que ele está se movendo a 90 km por hora, tá? Mas, professor, mas é sistema internacional, o que eu faço agora? Não tem problema, gente. Você pode fazer a conta em quilômetro por hora, faz o seu resultado, achou em quilômetro por hora, no final você pode converter, ó. Lembra, você pode fazer uma conversão entre essas unidades. Isso vai ser muito comum na física, a gente fazer conversão de unidade, isso é muito importante. Então, se você quer sair de quilômetro por hora e passar o teu resultado para metro por segundo, já que é sistema internacional, você vai pegar o valor que você tem e vai dividir por 3,6. Caso contrário, se você calculou em metro por segundo e o exercício te pediu em quilômetro por hora, tá bom. Faz a operação inversa. Multiplica por 3,6. Por exemplo, então, você fala assim para mim, professor, vi um carro que está com uma velocidade de 108 km por hora. Então, isso em metro por segundo vai ficar o quê? Você pega esse 108 e simplesmente divide esse valor por 3,6. Então, isso aqui você vai encontrar que é 30 metros por segundo. Ou seja, você falar que um carro está a 108 km por hora é equivalente você falar que ele está a 30 metros por segundo. Beleza? Só um detalhe importante. Galera, quando eu falo velocidade média, cuidado que não é média aritmética, tá? Vai chegar um momento que eu vou fazer um exercício e eu vou deixar isso mais claro para vocês. Cuidado, as pessoas confundem. Ele deu a velocidade média em vários trechos e pede assim, calcule a velocidade média no percurso total. Aí a pessoa soma todas as velocidades e divide pelo número de termos. Cuidado, não é uma média aritmética, não esquece disso. Só seria média aritmética se em cada trecho fosse exatamente o mesmo tempo que ele leva. E não vai ser assim, tá? Toma cuidado. Professor, e essa historinha de velocidade instantânea, o que é isso? É a mesma coisa? É parecido, pensa assim, velocidade média é uma velocidade ao longo de um intervalo de tempo. É uma estimativa de diversas velocidades. Velocidade instantânea é uma velocidade em um instante de tempo específico. Ou seja, por exemplo, quando você olha no velocímetro do seu carro, está marcando 30 km por hora, isso é velocidade instantânea. Agora, quando você está na rodovia e olha a placa, 120 km por hora, velocidade máxima permitida, aquilo é velocidade média. Então, a gente geralmente define assim, a velocidade, a gente sabe que é o ΔS sobre ΔT, a velocidade média. Mas a gente faz um limite que esse intervalo de tempo ele é praticamente zero. A gente diz que ele tende a zero. Quando você faz esse limite aqui, tá? Isso aqui você vai ver melhor quando chegar na faculdade, quem for fazer faculdade de exatas. O limite desse tempo tender a zero é dizer que ele é muito próximo de zero. Ele não chega a ser zero, mas ele é muito próximo. Então, quando isso acontece, a gente tem a chamada velocidade instantânea. Então, é simplesmente a velocidade num tempo específico, ao invés de ser num intervalo. Tá? Mas o jeito de calcular é a mesma coisa. Pessoal, só para a gente se encerrar, aquilo que eu falei um pouquinho antes aqui na aula de hoje mesmo. Lembra, é sempre importante você orientar a trajetória na física. A minha orientação de trajetória está para cá, por exemplo. Da esquerda para a direita é positiva. Então, todo objeto que se move a favor da trajetória, o ΔS dele é positivo e a velocidade é positiva. Então, a gente pode classificar um movimento, quando é a favor da trajetória, como sendo progressivo. Agora, se o movimento é contrário à trajetória, o ΔS é negativo e a velocidade é negativa. Então, a gente vai dizer que esse movimento ele é retrógrado. Beleza, galera? Pessoal, vamos fazer o seguinte, para essa aula não ficar muito longa, daqui a pouquinho eu vou postar uma aula para vocês que é só resolvendo exercício de velocidade média, tá bom? Para ficar uma aula só com exercício, para não ficar muito longa, ficar muito cansativa. Tá bom, meus queridos? Meus queridos, obrigado pela presença.
Então a gente se vê daqui a pouquinho na aula de exercício, tá bom? Um abraço, queridos. Tudo de bom. Obrigado.